Tudo bem, pessoal? Vamos lá. A ideia é dar continuidade, então, aos temas que a gente estava propondo e, em virtude aí das decisões novas referente à quarentena, pandemia e como a instituição vai se comportar nesse período, eu vou continuar os temas aqui, eu vou passar mais algumas aulas, a gente vai ter um período aí de intervalo, um descanso no meio do mês de julho, mas a gente vai retomar as atividades normalmente aí como eu estava fazendo, então fiquem atentos toda semana às novas atividades. A proposta de hoje é a gente entrar já numa parte da estatística inferencial, então a gente vai entrar na introdução, a ideia é explicar um pouco sobre como funcionam os testes estatísticos, quais são os fundamentos por trás da inferência, para que a gente tenha uma base sólida na hora que a gente for aplicar cada um dos testes. Lembrando que os testes são fáceis de aplicar, em geral eles tendem a ser um comando muito básico dentro dos programas estatísticos e é o entendimento do teste que é o principal fator complicador no conhecimento, na aquisição do conhecimento. Então a gente precisa entender por que cada teste existe, estatístico, para que ele serve, qual que é o objetivo, e para isso a gente precisa construir uma boa base sobre o que é inferência, por que a estatística foi construída de tal forma como a gente vai visualizar hoje. Então a ideia é essa. Para relembrar, nas últimas aulas a gente falou um pouco sobre a distribuição normal, sobre algumas características aí que são importantes dentro da distribuição, o formato de curva, a cauda, que ela não toca o eixo X, a simetria e curtose. Então a ideia nossa foi exemplificar como os dados, que são numéricos, se distribuem dentro de uma população. Dentro dessa distribuição dos dados, a gente observou que tem alguns critérios importantes. Eu expliquei um pouco sobre a área, que corresponde aí, em tese ao desvio padrão, onde a média se localiza dentro de uma distribuição normal, a mediana, a moda. Então, essas características fazem da distribuição ela ter um aspecto importante para nós. E a partir da distribuição, o próximo passo é a gente tentar observar o comportamento então dessa característica na população e fazer inferências a partir da amostra que a gente obteve de uma população. E essa é a ideia de hoje. O nosso trabalho da linha geral de hoje vai ser entender o que significa inferência, então o que é de fato inferência estatística, associar então a inferência ao uso na estatística, que a gente está relativo aí a testes comparativos, de relação, de associação, por exemplo. Quais são os testes de hipótese, o que significa testar hipótese na estatística, usando um recurso que é uma base estatística que ela é fantástica, a gente precisa compreender muito bem isso, que é a estatística baseada na hipótese nula. Então nós vamos fazer um entendimento global do que significa isso para depois poder aplicar todos esses testes. E por fim, somando todo esse conhecimento, tudo que a gente agregar hoje, que não vai ser tão simples, tá? Então prestem bastante atenção, assistam quantas vezes for necessário. Nós vamos entender a importância do cálculo amostral para uma pesquisa. E aí nós vamos começar a identificar aí problemas em pesquisas já publicadas, problemas em nossas próprias pesquisas, e vamos tentar descrever alguns exemplos para facilitar o entendimento de todo o processo, tá? Então, vamos passo a passo construindo, lembrem-se, é uma construção. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos construir uma migalha por vez nesse conhecimento e lá no final eu espero que a gente consiga compreender de maneira geral como funciona essa temática introdutória na inferência estatística, ok? Então, vamos lá. O primeiro passo é compreender o que é inferência. Então, a inferência estatística ela é simplesmente uma forma de realizar análise e afirmar, fazer afirmações, que elas têm um fundo probabilístico. Então, com base em probabilidades para uma população, porém sem avaliar a população e avaliando uma amostra proveniente dessa população. Então, como a gente já comentou muitas vezes, que a gente extrai amostras de uma população específica e essa amostragem gera para nós resultados e esse resultado a gente generaliza para a população. A gente representa então a população com base em uma amostra, por isso que já aqui a gente já entende que existe uma necessidade importante de ter uma amostra
uma amostra bem construída. Nós precisamos saber se aquela amostra, em epidemiologia principalmente, mas se aquela amostra realmente representa o que a gente está falando de população. Opa, estou falando de mulheres que têm determinada idade, que têm determinada situação social, econômica. Eu tenho que tentar compreender, abranger a maior quantidade de pessoas que atendam esses requisitos em uma proporção parecida. A gente vai tentar entender todo esse processo ao longo da construção dessa aula, mas hoje nós vamos focar um pouco mais no tamanho da amostra. Então, não nas qualidades da amostra, e sim no tamanho, ok? Quando a gente faz inferência estatística, então eu trouxe alguns exemplos aqui. Ó. Olha só que interessante. Então, a gente já determinou que inferência é realizar afirmações na população baseadas em probabilidade obtida nos dados de uma amostra. Então, nós temos um exemplo muito claro, que são as pesquisas eleitorais. Esse é o nosso exemplo 1. Observe que, por exemplo, lá em 2018, quando foi realizado, então, antes da eleição, existiam aí pesquisas variadas no Brasil sobre a chance de algum dos candidatos ganhar. O Bolsonaro foi eleito, a gente já sabe disso, e lá nas pesquisas ele tinha aproximadamente aí 40% de chance de ganhar. E não foi usada a população inteira para fazer essa pesquisa. Foi usada aqui, nesse caso, deste resultado do Datafolha que eu estou apresentando para vocês, 19 mil pessoas. Isso, ó. Observem lá embaixo, 19.552, eu extraí e coloquei aqui do lado, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais para cima e para baixo, como fala William Bonner. Então, tanto para mais quanto para menos. Então, existe uma margem de erro desse resultado a partir de 19 mil pessoas. Será que 20 mil pessoas é o suficiente? Parece que sim. Se a gente observar esse resultado, a gente pode dizer, opa, parece que o Datafolha acertou, né? Também pode-se utilizar amostras desse formato aí, então, por exemplo, para fazer estimativas de vigilância, pesquisas de vigilância. Quantas pessoas têm determinada doença na população brasileira? Quantas pessoas estão acima do peso, têm obesidade, têm hipertensão? Isso é muito utilizado em vários países, são as pesquisas chamadas survey. A gente ainda vai falar muito sobre isso. Então, é um tipo de pesquisa epidemiológica que a gente chama de vigilância, que é para saber tirar uma foto da população. Só que a gente não consegue coletar uma população inteira. Isso é muito complicado. Acredito que não há uma forma muito fácil de se fazer isso. Existem alguns estudos em ilhas que conseguiram coletar e acompanhar a população de maneira geral, mas a maioria dos estudos epidemiológicos faz pesquisa por amostragem. E essa pesquisa por amostragem, então, considera pequenos detalhes nas amostras que têm uma representatividade na população, então a proporção de pessoas que têm determinada idade, de determinado sexo, determinado nível socioeconômico, e tenta representar a população para que o resultado que se encontre nessa amostra seja equivalente ao da população. Então vamos pegar um exemplo aqui da Vigitel, que é a pesquisa realizada no Brasil por telefone, e que investiga aí informações importantes de doenças crônicas que a gente tem acompanhado muito bem porque inclui atividade física. Essa amostra aqui corresponde a 2 anos, 2006 a 2016, dá mais ou menos 90 mil pessoas. Eu coloquei aproximadamente aqui, mas é um aproximadamente, tá? E mais ou menos nesse fato, metade para cada lado, 2006 e 2016, e aí dá para estimar o quanto mudou de um ano para o outro, uma vez que são amostras que têm uma representatividade na população hoje. Na época de 2006, a coleta chegou a um resultado, por exemplo, para diabetes, na faixa de 6,3% das mulheres. Então existiam 6,3% das mulheres que responderam à pesquisa com a doença diabetes. E passou para 9,9 em 2016, ou seja, houve um aumento aí, num percentual grande de aumento de pessoas diabéticas na população feminina, também na masculina e na média, nas duas somadas. Vejam que esse resultado é um resultado que foi obtido dentro da pesquisa Vigitel. Porém, lá na pesquisa, eles criam uma fórmula, uma equação mesmo, onde cada sujeito tem um determinado peso. Para Vigitel eles chamam de peso RAC. E esse peso RAC, na hora de gerar as análises, na hora de trabalhar nessas proporções e gerar essas proporções, ele consegue estimar para cada pessoa que tem uma diferença nas regiões, da cidade onde veio, quantas pessoas ela representa. Então, por exemplo, uma pessoa que foi coletada em São Paulo
provavelmente vai representar uma amostra aí de 100 pessoas, cento e poucas pessoas. Ela representa muitas pessoas. É um resultado equivalente dele para várias pessoas, assim como tem várias pessoas parecidas comigo, é professor, tem 30 anos, tem tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se eu responder, eu posso representar uma parcela da população que é parecida comigo. Essa é a ideia. Tá? Então, este resultado é um exemplo de inferência estatística que é baseada numa amostra de vigilância. Existe, no momento, por exemplo, um terceiro exemplo, que eu gosto de incluir agora essas atualidades, é até interessante, uma pesquisa lá da Federal de Pelotas, que inclusive é organizada por um professor que é da educação física. O professor, ele, apesar da formação em educação física, depois ele fez mestrado e doutorado em epidemiologia, atua hoje mais na área de epidemiologia geral, mas ele é educador físico e foi um dos caras que levou a atividade física ao discurso de saúde no sentido de epidemiologia e trouxe à tona eventos muito importantes que estão sendo hoje mais estudados e estão sendo disseminados de uma forma muito boa. O professor Pedro Halal, que hoje é reitor lá, elaborou junto com o Ministério da Saúde um grupo de pesquisadores, uma pesquisa que ele chamou de EpiCovid, que é uma pesquisa por amostragem para saber quantas pessoas tiveram ou têm a doença Covid-19 no Brasil e qual a velocidade que isso está mudando. Então é muito similar ao que a Vegetel faz, porém não é por ligação, ele vai na casa a casa. Então a gente chama isso também de pesquisa domiciliar, vai no domicílio. Como é uma survey, por exemplo, o PNS foi assim, ou o censo. Então a pessoa recebe a visita de um pesquisador. Nessa pesquisa, então, vai ser realizada ou está sendo realizada em 133 cidades, uma amostra grande, e a ideia é fazer isso em 4 fases pelo menos, então ele vai repetir isso. O mais interessante para a gente é o seguinte, os resultados que ele vai observar nessa população que ele está avaliando, nesse grupo de pessoas que ele está avaliando, nessa amostra, vai representar o que está acontecendo no Brasil. Isso é inferência estatística, é claro. Não é tão simples, não é pegar, aconteceu em 120 pessoas, vai ser exatamente igual para a população. Não, a gente tem formas de estimar o efeito populacional. Então, isso a gente ainda não vai estudar, é um processo um pouquinho mais complexo que precisa extrapolar o básico. Então a gente vai, por enquanto, entende-se que nós vamos utilizar esse dado da população, que a gente avaliou da nossa amostra, para extrapolar para a população geral, que é a nossa população nacional. Tá? Então, inferência estatística, primeiro passo, tranquilo, definição, conceito, muito simples. Tá? Nesses 3 exemplos que a gente discutiu, debateu aqui de inferência estatística, a ideia foi generalizar o resultado de uma proporção. Mas nem todos os estudos são de proporção. Não se fala só em resultado, quantas pessoas tem, quantas pessoas tem. Esse tipo de pesquisa é uma pesquisa muito simples e a gente pode até falar que ela é uma pesquisa descritiva. Tá? Então ela descreve a população, ela tira uma foto realmente. Mas é uma pesquisa muito importante, uma pesquisa de vigilância. Em outros casos, existem outros casos, muitos outros, a gente pode responder a outras perguntas. Vejam que interessante alguns exemplos aqui. Então, um exemplo bem utilizado é comparação. Há diferença entre x e y. Aqui eu coloquei como exemplo entre homens e mulheres, para alguma coisa. Há diferença entre homens e mulheres para a quantidade de pessoas que têm a doença Covid, por exemplo? Uma pesquisa, uma pergunta interessante, e a gente pode fazer uma amostra e extrapolar esse resultado. Sujeitos com obesidade têm proporção maior de casos de Covid, por exemplo, ou de outra doença? Isso é uma pesquisa que a gente chama de associação, porque associam 2 resultados. Olha só que interessante. Então, no primeiro momento, a gente está comparando 2 efeitos. A média de pessoas com Covid no estado do tal coisa é X, a média de pessoas, mulheres e homens. Então, a gente compara 2 proporções, 2 médias, 2 amostras separadas, 2 grupos, 2 agrupamentos. E quando a gente fala em associação, tem uma pequena diferença, porque nós estamos estabelecendo que as pessoas estão classificadas de acordo com a obesidade. Então, tem e não tem obesidade e tem e não tem Covid, que é essa brincadeira que está aqui, que a gente chama isso aqui de tabela de contingência. Então, a tabela de contingência é como se fosse fazer uma associação entre as 2 informações que a gente categorizou. No exemplo aqui, sexo e sedentarismo. Então, vamos supor aqui o amarelinho seria mulheres que não são sedentárias. O azul claro seria mulheres que têm sedentarismo.
o verde seria mulheres que não têm, e o vermelho, desculpa, homens que não têm, é sexo masculino, homens que não têm, e o vermelho seria homens que apresentam sedentarismo. Então essa forma aqui de análise de resultado a gente chama de tabela de contingência, e daqui saem resultados bem interessantes, como o odds ratio, como o risco relativo. Então, dessa forma de observação dos dados, a gente extrai alguns testes bem interessantes que a gente vai ver mais à frente, tá? E outra possibilidade aqui, então, seria relação. Eu coloquei o exemplo, menores taxas de mobilidade estão relacionadas ou têm a ver com menor disseminação do vírus. Então, isso é uma relação. Será que quando uma aumenta, a outra aumenta também? Olha que exemplo legal que tem aqui. Será que existe correlação entre horas de estudo e nota que os estudantes recebem? Então, quanto mais tempo a pessoa passa estudando, maior a nota dela? Não sabemos. Pode ser, pode não ser. Então, esses são exemplos de outras perguntas que a inferência estatística pode responder. Nosso objetivo aqui é construir pergunta, e essa pergunta ela tem que poder ser extrapolada para a população. Então, nós não podemos, por exemplo, quando a gente fala aqui em inferência, para extrapolar a população, falar assim, será que o time do Londrina, que eu estou aqui em Londrina, será que o time do Londrina tem determinada quantidade de pessoas com doença Covid? Então é um caso específico, uma amostra, uma população que a gente é pequena. Então aí a gente já não está adotando uma amostra para extrapolar a população, a gente vai coletar toda aquela população. É diferente. Então nosso objetivo aqui seria extrapolar, tá? Mas isso também são perguntas que podem ser utilizadas para essas populações menores. Bom, vamos aproveitar o exemplo do Covid e vamos usar esse exemplo para entender como funciona todo o processo, tá? Então daqui para frente nós vamos usar o processo de comparação. Então uma das perguntas comparativas para seguir adiante, esse exemplo vai ser retomado várias vezes. Lembrem-se desse exemplo. A ideia é construir uma pergunta, um problema e uma hipótese em cima disso. Então nós vamos pegar o exemplo, nós vamos usar a estratégia comparação, e aqui nós vamos adotar entre homens e mulheres e construir um problema em cima da pesquisa Covid. Olha só que pergunta interessante. Há diferença no tempo de internação de Covid-19 entre homens e mulheres? Então essa é a nossa pergunta. É uma pergunta que é interessante ser respondida. Será que as mulheres ficam mais tempo internadas, os homens ficam mais tempo internados? E a ideia é só responder essa pergunta, mas é difícil fazer uma pesquisa para responder essa pergunta. A gente precisa coletar um monte de informações. E um dos primeiros passos que a gente pode fazer, genericamente, a gente tem como construir duas respostas possíveis para essa pergunta. E isso vai dar uma direção para a gente, especialmente na hora de fazer a análise estatística. Vejam, a gente vai construir agora um grauzinho por vez, nós vamos chegar na conclusão. Mas entendam o seguinte, o primeiro passo é realizar a pergunta e o segundo é construir as duas principais hipóteses dessa pergunta, que são o quê? Pode haver diferença, então a gente chama essa hipótese de hipótese alternativa, então pode haver diferença entre homens e mulheres, ponto. Pode haver, não estou falando enquanto ainda, tá? Então não estou qualificando a diferença. E a segunda hipótese que a gente chama de hipótese nula, ou H0, não há diferença entre homens e mulheres. Então homens e mulheres apresentam tempos similares de internação, não quer dizer que são iguais, mas são similares, ou seja, não há diferença. Veja que aqui já é importante, eu não coloquei entre as hipóteses homens e mulheres são iguais, eu coloquei não há diferença, ok? Como que a gente pode responder essa pergunta e saber qual dessas hipóteses está certa? A gente chama esse processo de responder a pergunta, quando a gente usa análise estatística, de teste de hipóteses. O teste de hipóteses é um processo lá no meio do caminho. Eu lembro, eu construí, não trouxe aqui a imagem, mas você pode olhar nos vídeos anteriores, um caminho da pesquisa científica. Tem lá vários quadrinhos, quais são as pesquisas, entre os caminhos vai ter análise de dados. Análise de dados, genericamente, é uma forma de representar todo o processo analítico que a gente vai construir. Em inferência, a gente chama esse processo de teste de hipótese. O teste de hipótese, então, é uma parte da análise de dados muito importante, onde a gente cruza a ideia de análise com a nossa hipótese. Então, agora eu estou juntando o que eu estou idealizando como estudo e estou utilizando ferramentas estatísticas para chegar na resposta do meu estudo, da minha ideia.
Então fica muito claro que a gente precisa fazer esse teste de hipótese, nós precisamos testar a hipótese. Porém, olha só que interessante. Dentro da estatística, a ideia aqui não é necessariamente indicar que a gente vai testar as duas hipóteses. A gente não vai testar as duas hipóteses, nós vamos chegar lá, nós vamos testar apenas a hipótese nula. Mas vamos construir tranquilamente isso. Então a pergunta nossa era a seguinte: há diferença no tempo de internação para a Covid entre homens e mulheres? Para imaginar essa diferença, nós vamos fazer duas curvas, que são aquelas curvas normais, uma representando os homens e uma representando as mulheres. E nós vamos anotar aqui o tempo de internação em dias, semanas, horas. Esse número aqui é aleatório, tá? A imagem não é necessariamente os valores reais, eu não coletei essa informação. Então, presumindo uma imaginação, uma hipótese aí, presumindo que esses sejam os dados, mulheres apresentam aqui uma curva que está em azul e homens uma curva que está em vermelho. E a gente colocou essas curvas em uma figura que elas acabam se sobrepondo quando elas apresentam resultados similares. Então, o que é a curva? Só para relembrar, no eixo Y, então, é a frequência de sujeitos e no eixo X, então, aqui seriam os dias. Quantos dias de internadas essas mulheres ficaram, esses homens ficaram. Então, aqui seria o ponto mais alto da curva, um indicador de uma frequência maior de sujeitos, uma mediana. Ou, quando é normal, então essa curva também é a média. Então, em média aqui, os homens estão com 70 dias e as mulheres na faixa de 65 dias. 5 dias de diferença, será que é bastante ou é pouco? Não sei dizer. Vamos presumir que há, então, uma diferença entre eles, mas a gente não sabe se isso é muito ou é o suficiente para a gente indicar que há diferença. Pois bem, mas existem mulheres que não estão na média e homens que não estão na média que têm resultados similares. E esses resultados similares estão aqui, ó, abaixo desse desenho aqui. Ó. Esse desenho, então, a gente chama de sobreposição. A sobreposição, imaginem que eram duas curvas aqui, e aqui tem as mulheres do extremo, os homens do extremo, eles estão sobrepostos, porque eles têm os mesmos resultados. Tem homens que saem com 10 dias e mulheres também que saem com 10 dias. Então, essas são os casos de sobreposição dos dados. Vejam que, se a gente observar essas duas curvas muito próximas, quer dizer que elas são iguais. Os homens e as mulheres têm similaridade de tempo de internamento. E conforme afasta essas curvas, existe uma menor sobreposição. E eu já deixei bem destacado aqui, ó. Menor sobreposição é equivalente a uma maior diferença. Então, quanto menor for a sobreposição, vai ser maior a diferença. Existe, na estatística, uma forma de saber quando que essa diferença ela é significativa, ou seja, quando que ela realmente é, a gente pode dizer que eles são diferentes. Quando que a gente pode afirmar, esses dois grupos têm realmente diferenças. Uma das formas de fazer isso é quando essa diferença entre eles ultrapassa um ponto crítico. E esse ponto crítico vai ser muito importante a gente compreender. Vamos olhar ele. Então, primeiro, só para relembrar aqui, então, conforme se afastam as médias, podemos assumir que há diferença entre os grupos, mas isso a gente só pode assumir que há diferença significativa ou estatisticamente significativa quando o resultado de um teste estatístico, existe um ponto crítico, ele ultrapassa esse ponto crítico. A sobreposição ela é suficiente para que seja ultrapasse esse ponto. Nós precisamos entender o que é esse ponto. Para entender o que significa esse valor crítico, nós precisamos compreender primeiro o que é NHST. E NHST, então, é teste estatístico da hipótese nula. Então, o que significa? Que ao invés da gente olhar as duas hipóteses, nós vamos olhar apenas para a hipótese nula. A hipótese nula é que não há diferença entre os dois grupos. E nós vamos testar apenas a hipótese nula. Isso significa que os corolários dessa tentativa, desse teste, dessa técnica, vão ser que, primeiro, os testes já possuem uma hipótese pré-estabelecida, que é todos eles vão ser a hipótese nula, ou seja, a ausência de um efeito. Nós estamos testando a ausência de um efeito. E em NHST, na teste estatístico de hipótese nula,
a gente testa a chance de H0, ou seja, a hipótese nula, ser verdadeira ou falsa. Então o que a gente vai testar aqui é qual é a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Caso ela não tenha uma probabilidade muito alta de ser verdadeira, a gente assume que ela não é verdadeira. E a gente rejeita ela. A gente fala, opa, não é verdadeira. A gente está rejeitando a hipótese nula, então provavelmente é a outra hipótese que está correta. O primeiro dos corolários era que o teste já tem uma hipótese pré-estabelecida. E aí, para cada teste estatístico, existe uma determinada hipótese. Em todos os testes, nós vamos testar a chance da hipótese nula ser verdadeira. Mas o contrário da hipótese nula, para alguns testes, ele é comparativo, para outros testes, ele é de correlação, para outros testes, é de associação. Então, eu coloquei aqui um quadro que, na verdade, tem mais umas 50 linhas para baixo, dos testes estatísticos e de algumas características dele. Então, por exemplo, qual é o objetivo? Nesse caso, o teste T pareado, por exemplo, é comparativo, o teste Wilcox é comparativo, então eles estão associados com diferença. Toda vez que for um teste comparativo, a hipótese nula é que não há diferença. Toda vez que for um teste de relação, é que não há relação. Toda vez que tem um teste de associação, é não há associação. Essa é sempre a hipótese nula, a ausência de efeito. Mas cada um deles tem um determinado objetivo específico. Então, por exemplo, existe um teste que é para dois grupos, quando eu comparo, por exemplo, homens e mulheres. Existem outros testes que é para quando é 3 grupos. Existem testes específicos quando atende a distribuição normal, quando não atende. E nós vamos ver que tem muitos testes diferentes. Um outro corolário era que testa-se a chance de H0 ser verdadeiro. Então vamos lá com calma agora. Existe um ponto na curva em que podemos assumir que a probabilidade de H0 ser verdadeira é muito pequena. Onde que é isso? Nos extremos da curva. Vejam bem, os extremos da curva significam que tem pouco sujeito aqui. Mas a gente tem que olhar para ele não só como sujeito, nós temos que olhar para a área que ele assume. Então a área que ele assume é uma área muito pequena. Então imaginem que isso aqui é uma curva agora, e essa curva a gente conseguiu construir um ponto que determina aqui que tem 2,5% da área dessa curva para cada lado. Ou seja, 5% aqui, somando os dois vermelhinhos. Beleza? Essa área a gente vai chamar de área de rejeição. Essa área de rejeição significa o quê? Que se chegar nesse valor da minha curva, quando eu cruzar as duas, se atingir esse valor, provavelmente eu posso rejeitar a minha hipótese nula. Os valores críticos são determinados, veja bem, de modo que a probabilidade do teste estatístico que a gente vai usar apresente um valor na região de rejeição, né, nessa área pequena, que estabelecemos aí um ponto de corte de 5%, por exemplo, quando a hipótese nula for realmente verdadeira, que é igual ao nível de significância, que é o alfa. Então, o ponto crítico vai representar, vai dizer assim, ó, se o ponto crítico, se eu estiver utilizando os testes T, o ponto crítico vai realmente dividir aqui 95% da nossa área da curva aqui dentro dessa parte maior e 5% para fora, sendo 2,5 para cada lado. E esse valor a gente vai chamar de nível de significância, que é o alfa. O alfa, então, é uma forma de dizer que 5% ou 1%, um valor determinado, o alfa, nós vamos falar, o alfa é o ponto crítico, a definição do ponto crítico. Ele vai indicar, opa, aqui tem a área que representa tantos por cento somados, que está fora, está longe, está na linha de rejeição. O que está dentro a gente aceita, o que está fora a gente rejeita. E nesse ponto, exatamente nesse ponto, para os dois lados, o valor da reta de baixo aqui, crítico, que divide esses, que é o ponto de corte disso, vai ser o valor crítico. Vejam bem o que está desenhado aqui. Muito bem, mas ainda está muito confuso isso, ainda não está bem claro. Vamos com calma. Então, o que a gente tem que entender aqui? Significa, em primeiro lugar, que nós vamos trabalhar com a possibilidade ou com a probabilidade de rejeitar a hipótese nula ou aceitar a hipótese nula como verdadeira ou falsa e ainda assim errar nessa decisão. Por quê? Porque existia um pouco de sobreposição nas curvas, mas era uma sobreposição muito pequena, mas existe uma sobreposição. E essa sobreposição está associada então a um pequeno erro que a gente pode cometer. São dois erros, na verdade. Um erro
que a gente chama de tipo 1, e um erro que a gente chama de tipo 2. Tá aqui os nomes deles. Por que isso acontece? Porque a chance da hipótese nula ser totalmente verdadeira ou totalmente falsa é muito pequena. Então a gente vai sempre encontrar uma probabilidade entre verdadeiro e falso que vai indicar para a gente se a gente deve ou não rejeitar ou aceitar a hipótese nula. E aí vem os erros, porque a gente pode rejeitar uma hipótese nula que na verdade era verdadeira. Esse é o erro do tipo 1, a chance, a probabilidade da gente rejeitar uma hipótese nula que era verdadeira. Tá? E o erro do tipo 2 é a chance da gente aceitar uma hipótese nula que na verdade era falsa. Então vejam bem, se nós estivermos fazendo um teste comparativo, coletamos as informações, vamos fazer as médias, calcula a distribuição, faz todo o teste, né? E veio lá um valor de probabilidade na hipótese nula que me disse que eu deveria rejeitar a hipótese nula. Mas na população, na verdade, H0 é verdadeira. Há diferença entre as amostras. A gente não encontrou porque na nossa amostra existia algum problema. A gente não conseguiu chegar no resultado verdadeiro. A gente assumiu um erro. O detalhe é, a gente sabe quanto erro a gente assumiu. E aí que está interessante. Por que isso? Porque esse erro do tipo 1 é exatamente o alfa, que é a gente que determina. Nós que vamos decidir quanto de alfa a gente quer. Então eu quero que o meu erro seja de 5%, que é o alfa de 0,05. Então o alfa, o erro do tipo 1 aqui, vai ser a probabilidade de rejeição de uma hipótese nula verdadeira. Qual que é a chance de eu construir uma amostragem, um estudo, e errar ao rejeitar uma hipótese nula? É 5%. E qual que é o erro associado ao tipo 2? A gente chama aqui de, então, o erro do tipo 2, ou beta, é 0,20. Esse é o limite máximo que a gente pode assumir. Mas também a gente pode mudar esse valor para menos, então menos que 0,20. Novamente, erro do tipo 1, então, é 5% de chance de assumir que há diferença entre homens e mulheres, quando na verdade não há, se a gente usasse o nosso exemplo. E erro do tipo 2 seria o caso de 20% de chance de assumir que não há diferença entre homens e mulheres, quando na verdade há. Novamente, olha atenção, gravem isso. Esses valores são arbitrários definidos pelo pesquisador. Então, 5% e 20%, o pesquisador define. Mas como que ele sabe quanto que ele tem que definir? Como assim o pesquisador define os erros? O pesquisador define o ponto de corte para os erros. Então ele define, por exemplo, que ele vai assumir que um alfa seja igual a 1%. Nós podemos mudar o alfa. Ou seja, só vamos rejeitar a hipótese nula caso a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira seja inferior a 1%. Toda vez que a gente vai fazer um teste estatístico, nós vamos receber um resultado de probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Nós vamos chegar lá. Então, olha o que acontece então, quando a gente está associando o erro do tipo 1. O alfa, tá aqui embaixo, que é o erro, ele pode ser um valor que vai até 0,5. Deixei aqui mais do que o valor que a gente está observando, ó, 0,05, que é o 5% que a gente está falando, 10%, 15%, 20% e assim por diante. E aqui qual o tamanho da amostra que é necessário para a gente criar aí então uma estimativa, chegar na verdade. Imaginem sempre assim, a nossa ideia é atingir uma verdade sabendo quanto erro a gente está assumindo. Então fazer a inferência de fato e chegar numa verdade coerente com a população. Então, se a gente adotar uma amostra de um alfa de 0,05, será necessário uma amostra aqui de mais ou menos 180 pessoas. Eu calculei com base num poder de 95 e no tamanho de efeito fixo aqui. Já vou explicar para vocês o que é isso. O que significa isso? Primeiro passo que a gente tem que entender, que as mudanças no alfa alteram o quanto de amostra é necessário. Então, primeiro passo, para eu rejeitar uma hipótese nula com 1, 5%, com valores bem pequenos de chance, eu preciso de amostras maiores. Então, quanto menor o meu valor de alfa, maior a minha amostra. Gravem isso. Erro do tipo 2 é a probabilidade de um determinado teste encontrar, inverso do erro do tipo 2, a gente chama de poder estatístico. E esse poder estatístico
é a probabilidade de um determinado teste encontrar um efeito. Então, a gente fez um estudo, qual que é a chance da gente encontrar um efeito, da gente realmente encontrar o efeito da população? É o inverso do erro do tipo 2. A gente chama isso de 1 menos beta. O 1 menos beta seria, então, a diferença aí de 1 menos o 0,20, ou seja, 80%. Então, se a gente usar 20% para o erro do tipo 2 de beta, a gente tem 80% de chance de chegar num resultado e esse resultado ser confiável, de chegar e realmente encontrar um efeito. O pesquisador também pode definir um poder maior. Então, olhem que interessante. Quanto maior o poder que a gente está querendo observar, novamente, maior a amostra que a gente vai precisar. Novamente, é quando a gente precisa de um determinado tamanho de amostra. Então, se eu quero mudar o valor do poder estatístico, eu tenho que ter consciência que eu vou precisar mais sujeitos na minha amostragem. Conforme aumenta o poder que eu quero atingir na minha pesquisa, esse é o poder estatístico, o poder de encontrar um efeito, eu vou precisar sempre de mais sujeitos. Olhem só que interessante. Para fechar essas duas problemáticas aí, nós temos então o alfa e o beta, que são dois erros associados a essa sobreposição das curvas, caso a gente cruze elas. E lá na ponta da curva aqui, ó, a gente tem um terceiro valor, que é a diferença entre as duas. Se a gente está falando em diferença entre homens e mulheres, quanto eles são diferentes? O quanto eles são diferentes, mas não só olhando para a média, tá? Olhando para a distribuição também, para a variância desses dados, a gente chama de tamanho de efeito. Então, o tamanho de efeito é uma forma de padronizar um resultado da diferença, nesse caso, mas também pode ser da associação, da relação, entre os nossos dois grupos, que nós estabelecemos aqui como objetivo. Então, qual que é a diferença entre homens e mulheres em uma magnitude? Tamanho de efeito, então, é uma medida padronizada. O que significa ser padronizada? Quer dizer que foi inserido esse efeito em uma equação e essa equação gera um valor conhecido, uma unidade conhecida. Para que a unidade de medida que a gente estava trabalhando, vamos supor que fosse peso, ou em percentual, ou em quilos, não influencia nesse resultado. A gente não quer saber, nesse caso, se a diferença é em quilos, em dias. Nós vamos padronizar isso para que qualquer diferença sempre chegue nas mesmas unidades. Isso a gente chama então de efeito ou medida padronizada. Então ela é uma medida padronizada do efeito. E a gente pode adotar dois tamanhos de efeito. O primeiro é o observado, o mais tradicional, a gente calcula o quanto foi observado, então tantos dias, jogamos isso numa equação e essa equação gera um resultado do tamanho de efeito observado. Mas a gente também pode determinar o tamanho de efeito esperado. O tamanho de efeito esperado é muito importante. Em nosso exemplo, seria a diferença entre o tempo de internação para homens e mulheres. Mas se a gente fizesse esse tamanho de efeito esperado, olha que interessante, nós poderíamos indicar o quantos dias seria importante haver diferença para que realmente essa diferença fosse clinicamente importante. Então, se a gente supor que nós estamos falando de internação, tempo de internação, um dia pode representar poucas horas de diferença entre um e outro, às vezes um turno de paciente. É claro que é muito importante numa doença como a nossa, mas vamos jogar aqui que 3 dias seriam necessários para que essa diferença fosse clinicamente importante. Esse é nosso efeito esperado. A gente define um efeito que a gente quer observar no nosso estudo para que ele realmente seja importante. A gente chama isso então de tamanho de efeito esperado, ok? Então nós queremos encontrar uma diferença mínima entre homens e mulheres, na média, no efeito esperado, de X valor, para que isso realmente indique que há uma diferença na internação, uma diferença entre os sexos. Esse, então, nós chamamos de tamanho de efeito esperado. E veja só que interessante, agora nós vamos somar um pouco dos conhecimentos até agora. Tendo em mãos o alfa, que a gente falou que é 5%, mas é arbitrário, pode ser 1 a 5, não pode ser mais do que 5, é muito difícil usar mais do que 5. Beta, que é 20 ou menos, e o tamanho de efeito esperado, nós conseguimos calcular o tamanho da amostra. Tamanho da amostra. Então, o tamanho da amostra é calculado novamente a partir dessas três informações, pelo menos essas três informações. Meu erro tipo 1, erro tipo 2, ou alfa e beta, que é mais bonitinho, erro tipo 1, erro tipo 2, alfa e beta, e o tamanho de efeito.
Existem programas para fazer isso. Eu vou deixar aqui um exemplo de um programa, o GPower, é um dos mais completos programas para calcular amostra. Mas para realizar o cálculo de amostra tem que conhecer um pouco de estatística, você tem que saber o que você vai fazer com o teu estudo depois. Então você precisa conhecer um pouco mais de estatística. Mas está aqui um exemplo. Então olha lá os parâmetros. Effect Size in D, que é o D de Cohen, aqui é um dos tamanhos de efeito padronizado, foi colocado 0.9. O alfa 0,05. O menos beta, então o inverso, que é o poder, o inverso do beta, lá que eu tinha falado para vocês que era 20 pelo menos, o máximo 20, desculpe, o máximo 20, aqui foi colocado do 0,9, e essa alocação aqui quer dizer se as amostras vão ter mais ou menos o mesmo tamanho. A gente pode mudar isso, mas aqui a gente definiu que elas têm o mesmo tamanho. Então, o que aconteceu aqui? Quando a gente calculou com base nesses dados, a diferença aqui, ó, com base nessas informações, eu gerei um calcular aqui e disse que são necessários 27 sujeitos em cada estudo para que esse tamanho de efeito aqui, ó, atinja o ponto crítico em um estudo e que isso seja significativo. Vamos fechar bonitinho. Essa aqui é a amostra necessária. Então eu preciso de 54 pessoas na minha amostra para que eu respeite esses parâmetros que eu coloquei. Ok? Então o tamanho de amostra será a amostra necessária para encontrarmos o efeito esperado, assumindo que teremos alfa e beta com probabilidade de errar ao tomar decisão sobre H0. Então eu estou respeitando alfa e beta, os parâmetros que eu coloquei, e o efeito que eu espero observar. Lá a gente colocou 0,9, não era o 3 dias que a gente tinha falado. Então lembrem-se, ele é um efeito padronizado. Para finalizar, olha só que interessante. O que acontece quando a gente cruza tamanho de efeito e tamanho de amostra? Quanto maior o tamanho de efeito, menor a amostra necessária. Então, se eu quiser observar a diferença de 10 dias nos pacientes, e isso é significante, quer dizer que eu preciso menos sujeitos. Por que isso será? Mas por que quanto menor o efeito, menos sujeitos eu vou precisar? Então, a ideia aqui é que se estabeleça o seguinte sentido, que a chance de você encontrar efeitos grandes é maior quando você tem menos sujeitos. E a chance de você encontrar efeitos pequenos e que eles sejam importantes clinicamente, significativamente, cientificamente, estatisticamente importantes, é mais difícil de encontrar, então a gente precisa de mais sujeitos. Quanto mais sujeitos a gente vai colocando na nossa amostra, maior a chance da gente encontrar efeitos pequenos que sejam significativos. Então a diferença de um dia só vai ser significativa se a gente tiver uma amostra gigantesca. Vou dar um exemplo bem ilustrativo. Vamos pegar aí uma corrida de 100 metros no atletismo e vamos comparar os resultados. O Usain Bolt correu lá e fez 9,54, sei lá quanto foi o recorde, não me lembro de cabeça, mas a diferença dele para o segundo colocado não é estatisticamente significativa, porque nós temos 2 sujeitos na amostra só. Então a gente está comparando apenas 2 sujeitos. Nós estamos comparando só o Bolt contra o segundo colocado aqui. Eu nem lembro o nome. E a diferença entre eles provavelmente é muito pequena, milésimos de segundo ou muito próximo disso. Então, quando nós temos um tamanho de efeito pequeno, que é essa distância do primeiro para o segundo, não basta a gente ter 2 sujeitos. Nós precisaríamos comparar o Bolt com o resto do grupo, ou até mais de 30, 50 pessoas, para que uma diferença de milésimos de segundo fosse significativa. E quando a gente quer, por exemplo, saber uma diferença de, sei lá, vamos supor aqui, 20 quilos entre uma amostra e outra, é bem provável que com 10, 12 sujeitos em cada grupo, 20 quilos seja significativo. Bem tranquilo de compreender, essa é a ideia, tá? Quanto menor o efeito que a gente espera observar, mais sujeitos são necessários. E só para relembrar, quanto menor o alfa e menor o beta, mais sujeitos são necessários também. Tranquilo? Então, se a gente juntar tudo isso no nosso exemplo, o número de pessoas internadas necessárias para comparar o sexo e localizar um valor de dias que corresponda a uma diferença importante, assumindo alfa e beta, os nossos parâmetros como erros prováveis e conhecidos, é o nosso cálculo amostral, é a nossa quantidade de pessoas. Então,
essa é a importância da amostra. A gente precisa determinar aqui, para fechar todo o conteúdo, que a importância da amostra ela serve para isso. Se a gente não adotar esses critérios para construir a nossa amostra, nós não sabemos se realmente a nossa amostra tem uma chance de encontrar um resultado fiel, com um erro conhecido e assim por diante. A gente pode encontrar efeitos sem calcular a amostra? Pode, e encontra inclusive. Mas é um problema, porque você não sabe quanto de erro você assumiu. E aí gera um outro transtorno, porque você precisa dessas informações, às vezes, para garantir que o teu resultado é confiável. Então, o ideal é sempre construir todo esse processo antes de realizar a pesquisa. A gente chama isso, então, de cálculo amostral. Mas a matemática salva todo mundo. Então, se você não consegue fazer isso, eu não vou conseguir. O que dá para fazer é um processo inverso disso tudo. Então, esse processo inverso a gente não vai ver hoje, mas a gente chama isso de calcular ou estimar o poder do nosso estudo. Qual que é a chance do nosso estudo realmente encontrar um efeito? Então, a partir da nossa amostra, qual que é o poder que a nossa amostra tem de realmente encontrar um efeito? É só um inverso da nossa equação. Lembra lá da matemática, né? Que dá para você inverter a equação e chegar num outro resultado, desde que você tenha um dos elementos que estava faltando antes. Então, antes nós não tínhamos a amostra, agora nós temos. Coloca a amostra lá, tira o poder e fala assim, eu quero estabelecer o poder. Inclusive, isso pode ser feito lá no GPower. Eu vou mostrar no tutorial, fique atento que eu vou mostrar como calcula, mas a gente precisa do entendimento de alguns testes estatísticos para compreender muito bem como funciona esse processo. Então não vale a pena a gente já passar para esse cálculo amostral agora. É melhor a gente construir todo o conhecimento base a base. O que eu quero que fique claro aqui, então, são esses 4 slides, os mais importantes da aula. Em primeiro lugar, o que é inferência estatística é conceito, é tranquilo, mas gravem isso, é importante. Segundo lugar, teste de hipótese, que quando a gente observa que o teste de hipótese, no caso de comparação, existe uma curva e esse efeito ele pode ser maior e menor conforme a sobreposição dessas curvas. Então lembrem-se muito bem dessa explicação, porque isso ajuda a ilustrar o exemplo. O segundo slide que é muito importante é que conforme se afasta isso, a gente chega num valor que a gente chama ele de ponto crítico ou valor crítico. Esse valor crítico ele vai ser muito importante em todos os testes estatísticos. Todos os testes estatísticos que a gente vai utilizar, que são da categoria básica da estatística, vão ter um valor crítico que a gente vai adotar como critério para definir se a gente rejeita ou aceita a hipótese. E esse valor crítico é muito importante a gente entender o que ele significa. E o terceiro slide, então, os erros que a gente assume quando a gente faz uma pesquisa, considerando aí o processo ideal de pesquisa, que é o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. A chance de rejeitar uma hipótese que é verdadeira e a chance de aceitar uma hipótese que é falsa. E, por fim, o que a gente chama de tamanho de efeito, que a gente pode observar ou então estimar esse tamanho de efeito, que nada mais é do que o efeito que a gente quer observar no nosso estudo. Então, a gente tem o objetivo de comparação, o tamanho da diferença. A gente tem uma associação, quanto em magnitude de associação que a gente espera observar. Se a gente tem relação, qual é a magnitude da relação que a gente quer observar. Então esse é o tamanho de efeito e a gente geralmente padroniza esse resultado em uma equação. Na próxima aula, eu vou mandar para vocês então o que significa o valor P, que é a segunda parte dessa introdução à inferência. O valor P é a tal da probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Eu vou mostrar para vocês como ele entra na análise e por que a gente usa ele para estabelecer o critério de rejeição ou aceitação da hipótese. Um panorama dos principais testes estatísticos, eu vou descrever alguns deles e falar para que serve, mais ou menos para a gente ter ideia, e vou exemplificar o que é teste paramétrico e teste não paramétrico. E aí a gente entra em alguns fundamentos da estatística frequentista que a gente vai adotar sempre daqui para frente. Eu vou construir uma base, que é um esqueleto do teste estatístico, resultado que a gente vai utilizar, e ele vai acontecer em todos os testes. Ele vai ter sempre essa base, vai acontecer e ser reproduzida. Então, se a gente entender essas duas aulas, essa que a gente viu agora e a próxima, entender muito bem, fica muito fácil fazer estatística no futuro. Essa parte básica, ela é repetição do que a gente vai ver agora, só para objetivos e hipóteses diferentes, beleza? Fiquem atentos aí, bom estudo para vocês.